Nada consegue resistir à passagem do tempo e às transformações que ele traz. Prova disso é que várias criações humanas deram lugar a ruínas ou foram totalmente destruídas ao longo dos anos. Algumas cidades saíram do mapa e já não existe nada que possa lembrá-las. Mas algumas outras se recusam a sucumbir para sempre. E mesmo depois de devastadas, ressurgem dos seus próprios escombros. Eu sou Donato de Paula, narrador do Mistérios do Mundo. E aqui estão 7 lugares que emergiram da água. Vila Epecuén, Argentina. Na província de Buenos Aires, na Argentina, Epecuén era uma espécie de resort turístico que atraía visitantes de várias partes da América do Sul, principalmente na década de 70 e no começo dos anos 80. Mas, em 1985, a história dessa localidade argentina mudou para sempre, depois que a cidade foi inundada por conta do transbordamento de um lago vizinho. O excesso fez com que uma barragem estourasse, liberando toda a água para dentro da vila, arrastando tudo o que havia por lá. A tragédia, infelizmente, fez com que os 1.500 moradores precisassem se mudar. Mas, desde 2009, o nível da água em Epecuén está baixando. E seja lá qual for o motivo, o lado bom é que a cidade está voltando a aparecer. Para a alegria dos antigos moradores, que estão podendo pelo menos reviver algumas das memórias que guardam do antigo resort. Potosí, Venezuela. Em meados dos anos 80, essa cidade venezuelana do estado de Táchira foi propositalmente inundada pelas autoridades. O motivo era a construção de uma represa que seria responsável pela geração de energia. Obviamente, a população foi deslocada para outras cidades. E tudo ocorreu de forma tranquila e segura. O que os venezuelanos não imaginavam, no entanto, é que depois de muitos anos, a cidade voltasse a aparecer. Uma forte seca causada pelo El Niño acabou revelando as ruínas de Potosí, como a fachada de uma igreja, parte do cemitério e até mesmo os destroços de algumas casas. Hoje, os escombros são uma atração turística macabra, mostrando que a força do tempo e da natureza são implacáveis. Taj Mahal, Índia. O Taj Mahal é um belíssimo palácio que fica em Jaipur, na Índia, e que é totalmente diferente de tudo que você já viu. Construído no século XVIII, ele esbanja uma arquitetura incrível. Mas o que realmente chama a atenção sobre ele é o fato de ter sido construído praticamente dentro de um lago. Isso faz com que, durante as cheias, o palácio fique quase todo submerso, voltando a apresentar seus andares inferiores quando o nível da água recua. O local já recebeu várias reformas ao longo dos anos e hoje em dia serve como resort e ponto turístico no coração da Índia, atraindo vários visitantes de todas as partes do mundo. Igreja de São Nicolau, Macedônia do Norte. Essa igreja, em Mavrovo, foi construída em 1850. O local, no entanto, precisou ser inundado em meados de 1952 para a criação de um lago artificial, acompanhado por uma estação hidrelétrica. Naquela época, a igreja foi totalmente submersa, mas voltou a aparecer alguns anos mais tarde.
Com o passar do tempo, o nível da água na região no Lago de Mavrovo foi baixando. E como consequência, a igreja acaba ficando totalmente visível de tempos em tempos. Ghinnersee, Áustria. Esse parque natural chama a atenção por suas características únicas. Durante a primavera, a neve das montanhas que circundam a região derrete, inundando o lugar e o transformando em um lago cristalino, cuja profundidade máxima chega a 12 metros. Depois desse período, o parque volta a emergir, mas muitos turistas preferem visitá-lo quando ele está totalmente submerso, ainda que para isso você precise ter alguns conhecimentos básicos de mergulho. Pode-se até ver bancos, uma ponte e trilhas para caminhadas. A partir de julho, o lago começa a recuar, e no inverno o lago volta ao seu tamanho original, e o parque é devolvido mais uma vez aos caminhantes. E cá entre nós, a experiência deve ser única, tanto no verão quanto no inverno. O lugar é um destaque absoluto para os amantes da natureza. Afinal de contas, não é em qualquer lugar que você consegue visitar um parque totalmente tomado pela água. Templo do Santiago, México. Esse templo, em Chiapas, no México, foi construído pelos invasores espanhóis em meados do século XVI. O templo ficava próximo à Estrada Real, que era muito usada pelos espanhóis daquela época, interligando as colônias. E o lugar, apesar de não ter sido tão popular quanto os espanhóis esperavam que fosse, permaneceu intacto até 1966. Quando as autoridades mexicanas decidiram construir uma barragem no rio Grijalva, causando uma enorme inundação. Todo o povoado ao redor ficou submerso durante anos, mas agora, devido a uma forte seca, o nível do reservatório começou a baixar, fazendo com que a igreja surgisse das águas novamente. Hoje em dia, pescadores locais cobram uma taxa para levar os turistas até as ruínas. E para quem gosta desse tipo de viagem alternativa, o destino, com certeza, vale a pena. Aldeia de Vilar, Portugal. Desde 1954, essa aldeia que fica em Pampilhosa da Serra estava totalmente apagada do mapa. Isso porque, a partir da implementação de uma barragem há quase 70 anos, o lugar foi tomado pela água. Mas agora, o local voltou a emergir como resultado da forte seca que vem atingindo Portugal este ano. Vários curiosos e viajantes já passaram pelo local querendo ver de perto as ruínas de um lugar que ficou totalmente submerso por mais de meio século. E entre aqueles que nasceram e se criaram em Vilar no passado, resta um misto de alegria por ver o local novamente e tristeza por encontrá-lo totalmente destruído e em ruínas pela ação do tempo e da natureza. Qual desses lugares você mais gostou de conhecer? Conte nos comentários. Até a próxima!